Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar de coeficientes aerodinâmicos, de centro aerodinâmico e centro de pressão. Vai ser bem superficial a análise do que a gente vai falar aqui, mais explicar o que cada coeficiente é do que propriamente analisar suas curvas, porque a gente vai fazer isso mais para frente nas aulas sobre perfis aerodinâmicos. Então a gente vai entrar a fundo nisso. E não se preocupe que nós ainda vamos falar um bocado sobre CL, CD, CM, CA e CP, tá? A gente já falou que a força aerodinâmica, vamos voltando àquele exemplo da placa plana, a força aerodinâmica vai ser decomposta numa força na direção do escoamento, que é o arrasto, e numa força perpendicular ao escoamento, que é a sustentação. E boa parte do que a gente faz na aerodinâmica aplicada é procurar entender essas duas forças, tá? E outros elementos que a gente vai ver mais para frente. Mas essas duas forças são os principais atores de tudo que a gente vai fazer daqui para frente na disciplina de aerodinâmica aplicada. Vocês podem ver com mais detalhes como essa primeira equação é apresentada. Eu vou deixar um link na descrição para uma outra aula que eu tenho no canal também sobre análise dimensional e semelhança. Então, procurem lá a aula 3 sobre a análise dimensional e semelhança. Ela trata muito bem de como essas equações são montadas e como é que se aplica esse f de 1 sobre número de Reynolds, né? O fato é que a força, se eu simplesmente pegar o denominador dessa primeira equação e jogar para o lado direito, a minha força vai ser 1 meio de rho V2 vezes a área que multiplica essa função de 1 sobre Reynolds. E essa função de 1 sobre Reynolds é decomposta na direção da sustentação e é chamada de CL. E decomposta na direção do escoamento é chamada de CD. Então, o coeficiente de sustentação essa função de Reynolds para a força de sustentação. E o CD é essa função de Reynolds para a força de arrasto. Então, antes de saber calcular o arrasto e antes de saber calcular a sustentação, pensou-se como, em primeiro, descobrir como é que essas forças funcionavam. Não tem como você avaliar um método teórico, matemático, numérico, sei lá o que for, sem você ter um referencial prático, experimental, um valor de verdade, um valor supostamente verdadeiro, cientificamente verdadeiro. Então, fez uma análise dimensional para poder entender como esses coeficientes funcionam e daí sim extrair resultados para poder validar métodos e projetar também. A gente trabalha demais com curvas experimentais. Inclusive, é melhor trabalhar com curvas experimentais, se diminui a incerteza do seu cálculo. Certo? Então, dados experimentais valem ouro nessa etapa. Que são a curva típica tirada do livro do Abbott e Doerhoff. É uma curva típica de um perfil. Né? Esse perfil aqui está a geometria dele e aqui está o nome dele. Ó. Esse perfil foi o queridinho dos projetistas por muito tempo, ainda é um perfil muito querido, porque ele é um perfil NACA turbulento da década de 30, olha só. Ele está presente em boa parte das aeronaves da Embraer, a Hélice, por exemplo, o Bandeirante, Brasília, todos no NACA 23015, alguns com pequena modificação, mas 23015. Em boa parte das aeronaves ultraleve avançado, por exemplo, que são feitos de alumínio, utilizam, porque é um perfil turbulento, ele não se importa muito em ter rugosidade na superfície da asa, né? Ainda que hoje em dia, com materiais compostos, não seja muito indicado a gente utilizar esse tipo de perfil, já que a gente pode melhorar o escoamento utilizando perfis laminares. Mas isso é algo que a gente vai conversar nas aulas mais para frente. Essa curva aqui é a curva de CL pelo ângulo de ataque. E essas curvas aqui é a curva de arrasto de CD, variando o ângulo de ataque, ou seja, variando a inclinação do perfil em relação ao escoamento. Tá? Essa curva aqui, essas duas curvas horizontais, se tratam do momento aerodinâmico, a gente vai tratar deles mais para frente. Mas essa é a curva de CL e essa é a curva de CD. Veja que a curva de CD experimental, ela forma muito parecido com uma parábola, né? Vai variando à medida que o Reynolds varia, que são para vários valores de Reynolds, ela vai variando o seu valor. Aqui também, o CL, basicamente o que varia é esse ponto de máximo aqui, e a inclinação se mantém. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre número de Reynolds ou essa parte da equação, por favor, assistam lá o vídeo que eu recomendei. Tá? Aqui é um CL, mas é uma curva de CL calculada. O formato da curva, vocês podem ver que se aproxima bastante, não se trata do mesmo perfil, mas se aproxima bastante, é uma região linear bem demarcada, né, finalizando com um pico e uma queda. Essa queda
é onde os códigos, os cálculos potenciais mais erram. Porque onde é linear, ele acerta muito bem. A inclinação da curva acerta muito bem mesmo. E aí você vai ter um afastamento, um offset, um pouquinho de offset. E essa parte não linear é onde erra, porque aqui eu tenho uma grande participação de efeitos viscosos. É onde acontece o descolamento do fluido, da camada limite. E os métodos, a maior parte deles não conseguem capturar esse efeito. Então a gente faz correções no método utilizando camada limite, cálculo de camada limite, que por si também carrega modelos. Então a gente consegue aproximar muito dessa curva, mas acertar é bastante difícil. Existem técnicas muito complexas e técnicas bem simples que dão resultados bem satisfatórios, né, que é bem útil para o projeto de aeronave. O projeto preliminar, então, é excelente. E a maioria das vezes, a sua aeronave trabalha bem mais nessa região aqui, ó. E aí é tranquilo, porque aqui o método acerta bastante. Quando você trabalha com hélice e aerogeradores, aí essa parte de trás começa a ser importante também, porque você começa a ter o perfil trabalhando com ângulos negativos. Então é bem importante. Para aeronaves nem tanto. É o comecinho, sim, tal, dependendo da aeronave, a aeronave acrobática vai trabalhar de todo jeito, né? Mas para aerogeradores, principalmente de eixo vertical, inclusive o stall negativo é algo relevante. As curvas de arrasto, o formato também bate bastante, né? Essas quedas aqui, ó, boa parte delas é problema de refinamento do cálculo e não propriamente do método. Vocês podem ver que o formato do perfil, o formato da curva é bem próximo do que a gente espera, né? O problema maior das curvas de arrasto é o afastamento, é esse erro aqui, ó. São valores, o formato acerta bastante, mas tudo isso é possível de ser corrigido, é possível de ser previsto e não impedem, o erro de arrasto não impede o projeto ou a análise. Você tem que saber o que você está fazendo e quais as implicações do método que você escolheu. Ele é bom para prever isso? Ele erra mais ou menos desse tanto, certo? O importante não é simplesmente acertar. Você pode, inclusive, usar um método que você sabe que está errado, mas você sabe que está e o tanto que está. E aí você aplica uma correção. Além dessas forças, se a gente considerar a posição em que a sustentação acontece, a distância que ela acontece do bordo de fuga, essa distância aqui, a gente percebe que aí vem um momento, né? Eu tenho uma força e uma distância envolvida, então se eu segurar esse perfil pelo bordo de ataque, se eu engastar ele nesse ponto, eu vou ter um momento aqui. Certo? Então, além da força de arrasto e sustentação, como eu disse, eles não são os únicos efeitos, mas eles são os principais. A partir dela surge um momento que a gente chama de momento de arfagem. A gente chama arfar esse momento de levantar e baixar o nariz do avião ou um aerofólio. E o mais legal para um avião é que esse momento de arfagem seja picador, que é quando baixa o nariz. Certo? A gente chama picar o fato do avião baixar o nariz e cabrar o fato do avião levantar o nariz. Agora é o seguinte, eu sempre posso representar um equilíbrio de um corpo com uma força e um momento. Se eu tiver infinitas forças distribuídas sobre esse corpo, eu posso sempre representar o somatório dessas forças inteiras, o somatório dos momentos dessas forças por uma força só e um momento aplicado em um ponto. Né? Se eu aplicar essa força aqui, eu vou ter um outro momento diferente. Se eu aplicar essa força aqui, eu vou ter um outro momento diferente. Se eu aplicar essa força aqui, eu vou ter um outro momento diferente. Certo? Isso acontece também com aerofólio e com aeronaves. A gente viu lá o momento eu marcando o momento no bordo de ataque. Mas eu poderia marcar esse momento em qualquer lugar do aerofólio, certo? Mas existem dois pontos que são peculiares. A gente tem um centro de pressão, que é um ponto onde esse momento é nulo, o momento é zero. E esse ponto, ele caminha do bordo de fuga para o bordo de ataque à medida que o ângulo de ataque aumenta. E eu vou ter um ponto que é muito mais interessante para a gente, que é um ponto onde o momento é constante. E esse eu chamo de centro aerodinâmico. Olha só a diferença principal. No centro de pressão, o momento é zero. No centro aerodinâmico, o momento é constante. É muito melhor trabalhar com constante. Como o centro de pressão muda de lugar, eu teria que ter essa informação. E como é que eu vou medir a posição do CP? É muito chato, né? Então é melhor trabalhar com centro aerodinâmico como um valor constante. Quando eu tenho um ângulo de ataque pequeno, o meu centro aerodinâmico está quietinho aqui e o meu CP está nesse ponto.
O CP carrega com ele a sustentação, é onde a sustentação é aplicada. Quando eu aumento o meu ângulo de ataque, a minha sustentação vai mais para frente, meu CP vai mais para frente, ó, certo? E a distância 1 é diferente da distância 2. Mas o meu CA está sempre no mesmo lugar, ele está paradinho, certo? Então, o centro aerodinâmico é a melhor referência para a gente, porque a gente consegue medir e saber que ele está sempre lá. Independente da forma com que o seu perfil está instalado no seu túnel de vento, por exemplo, se ele está engastado no túnel de vento pelo bode ataque, se é pelo meio, se é pelo bode fuga, não interessa como, é sempre possível você transferir o momento. Não é isso? Você transfere o momento daqui para cá ou daqui para cá para você encontrar onde é que ele é constante. Você pode procurar lá no Anderson, né? A gente tem um equacionamento bem simplesinho para você encontrar onde é o centro aerodinâmico a partir da informação do momento do bode de ataque. Isso aqui é a nossa curva de momento. Aí vocês, professor, mas você disse que era constante. Aqui eu estou percebendo que ela tem uma pequena inclinação aqui. É porque é o seguinte, esse perfil é da NACA. NACA era a antiga NASA, certo? Porque a NACA tratava só de aeronáutica e a NASA trata de aeroespacial, então mudou de nome. Mas a NACA, ela tem uma grande gama de perfis, desde a década de 20 que tem perfis NACA, e os primeiros perfis chamam de NACA, série NACA 4 dígitos. E nesses perfis, até no perfil de 5 dígitos, o centro aerodinâmico é sempre muito perto de 25% do perfil, assim, 25% da corda. Muito perto, pouca variação. E a variação torna as casas decimais a seguir, depois do 25%, irrelevantes. O efeito é irrelevante. Então a NACA convencionou que o centro aerodinâmico dos perfis dela é a 25% da corda. Isso faz com que todos os testes nesses perfis calcule-se ou engaste-se, prenda-se o perfil no túnel de vento ou calcule-se a posteriori um centro aerodinâmico a 25%, só que eles não são exatamente a 25%. Então você vai ver sim uma inclinaçãozinha, e essa inclinaçãozinha também pode ser desprezada pela gente na hora de fazer o cálculo. A gente traça uma curva de tendência aqui, qual seria esse valor, principalmente no ponto em que a gente quer. Por exemplo, eu quero o meu perfil a 0,5, né? CL 0,5. Então, meu momento vai estar aqui, eu posso considerar que isso aqui está constante. E o CM ele é muito utilizado para cálculo de estabilidade. Então, se você está fazendo só um projeto aerodinâmico antes de chegar na estabilidade, ele nem vai entrar muito nas contas. Voltando à curva de CL, é importante também, já que eu não falei na hora que ela apareceu, aproveitar que ela está grandona aqui, é importante também eu falar de alguns pontos dessa curva. Esse ponto de máximo aqui, a gente chama de CL máximo, certo? Coeficiente de sustentação máximo. Então, aqui é o CL máximo. E esse pico aqui, esse ângulo onde ele acontece, a gente chama de ângulo de CL máximo, né? E o CL máximo, ele segue por uma queda de sustentação. Ele vem aumentando, aumentando, de repente ela começa a cair. Essa queda de sustentação chama de stall. Então a gente chama de ângulo de stall, certo? Esse ângulo em que o CL máximo acontece, daqui para frente a gente chama de ângulo de stall. São informações muito relevantes para a gente, em todos os setores, seja de hélice, de asa, ou de avião, ou de aerogerador. Essa porção linear é onde a gente vai trabalhar a maior parte dos nossos projetos, certo? A gente vai operar aqui dentro, que é muito mais previsível. Esse é o ângulo de stall, é um ângulo perigoso, a gente usa ele bastante, a gente tem que saber usar ele de verdade. Então, a hora da decolagem, a hora do pouso, então são momentos bem críticos, fases críticas de voo, e para o aerogerador é um aumento de potência, um aumento de consumo de potência, né? Então, na hora que ele estola, meu arrasto aumenta, então o aerogerador começa a consumir também um pouco da potência que está sendo empregada nele. Então ele perde rendimento. Então tem que saber muito bem dimensionar isso. Para aerogeradores, inclusive, esse ponto de stall é utilizado para frear o aerogerador. Tá? Você tem uma técnica de freio que é você coloca a pá inteira em stall e aí ela freia porque o arrasto aumenta significativamente. Como eu falei, para aeronaves acrobáticas e para aerogeradores, principalmente de eixo vertical, esse ponto é chamado de stall negativo, ele também é importante.
E essas curvas, tanto a de CL como a de CD e a de CM, são basicamente os principais instrumentos que a gente da aerodinâmica aplicada vai trabalhar, vai buscar, vai analisar. É isso, é basicamente isso que a gente vai fazer. E quanto mais a gente melhora a análise, o estudo e o desenvolvimento dessas curvas, melhor vai ser o nosso projeto. Quando a gente for para a parte de perfil, provavelmente na próxima aula, a gente vai acrescentar um dado a mais, que é a curva de pressão, o diagrama de pressão do perfil, de onde vem tudo, né? De onde vem a curva de CL, a curva de CD e a curva de CM. Para finalizar a aula de hoje, eu queria que vocês fossem lá naquele site Airfoil Tools e dessem uma olhada, procurassem esses perfis aqui que estão listados, certo? É o RAF6, ARA 10, NACA 4412, NACA 63A215 e NLF 0414. Procurem nesses perfis, qual o CL máximo, qual o CD mínimo e qual o CM, né, para todos eles. Já vai aparecer uma dúvida, que eu já vou antecipar, vai aparecer um monte de curva lá no site. E essas curvas são curvas para diferentes valores de número de Reynolds. Então eu vou pedir que vocês analisem para o número de Reynolds de 500 mil. Essa curva já vai automaticamente aparecer lá, mas eu quero que vocês tenham essa referência para o número de Reynolds de 500 mil. Tá? Lembrem-se que a gente vai tratar disso mais para frente nos cursos, na parte de perfis aerodinâmicos, mas seria bem interessante que vocês tivessem noção de ordem de grandeza, né, dos valores. Tá? E observem a geometria do perfil. O NLF 0414 é absurdamente diferente do perfil RAF6 e do ARA 10. Eles têm aplicações diferentes. O RAF6 é muito aplicado para hélice, assim como o ARA 10, que nasceu para hélice. O NLF 0414 é para mínimo arrasto. Ele é muito diferente. Tem sucção atrás. O perfil 4412 é um perfil antigo na ACA, década de 20, é um perfil turbulento, muito bom, muito utilizado ainda para aerogeradores. E o 63A215 é o perfil laminar, assim como o NLF é um perfil laminar. Eu queria que vocês tentassem perceber as diferenças nas curvas de arrasto desses perfis, certo? São curvas que têm características diferentes, não só valores, mas ela tem formato diferente. A gente vai discutir quando estiver tratando de perfil, nas próximas aulas, tá? Pessoal, até a próxima aula. Muito obrigado. Deixem as dúvidas nos comentários, mandem por e-mail ou pelo Siga. E até a próxima.